Fala galerinha, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nos chegando por aí. Como de costume, eu peço que vocês me deem um retorno se estão me ouvindo bem. Deu uma travada aqui na hora que eu entrei na live por causa da internet, eu acho. E eu queria saber de vocês se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, para que a gente possa começar, né? Hoje num clima já mais light, depois de um pequeno feriado prolongado que eu fiz para mim mesmo e para minha família, para dar uma descansada. Vejam que eu me desfiz um pouco dessa cor desbotada que eu estava, e agora eu estou fazendo contraste com a parede branca atrás de mim. Então, minimamente agora vocês conseguem me ver não só pela camisa e pela barba, mas também pela minha pele, né? Fico muito feliz que após essa pausa restauradora vocês estejam de volta aqui comigo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para que a gente possa conversar sobre esse tema que é a mulher eterna. Eu vou dizer que é um tema muito caro para mim. A galera tá rindo da piadinha, né? Que estava desbotado, e de fato estava. E a gente descobre que depois que a gente viaja com criança, a gente dificilmente vai descansar tanto assim. Principalmente quando a criança sai da rotina, né? Que ela decide acordar às 6 horas da manhã, 6h30 no máximo, e começa a pedir pela piscina e pela praia o tempo inteiro. Ainda mais uma criança inesgotável como a minha filha, que voltou com um belo de um galo na cabeça, né? Que no meio da testa está com um galo enorme, que ela caiu de cabeça também. Entre outras formas que ela caiu também de cabeça. Bom, pra gente não se desviar muito do foco, hoje eu estou aqui diante de vocês com um livro em mãos, que é, na verdade, sem nenhum mistério, o livro que inspirou a criação dessa live, né? A escolha dessa live para o dia de hoje. E é um livro de mesmo tema que, de fato, tem uma leitura muito pesada. Apesar dele ser um livro aparentemente pequeno e que teria aparentemente uma leitura fácil, ele tem um conteúdo extremamente pesado em si mesmo. E eu confesso a vocês que eu estou ruminando esse livro há alguns meses. Antes mesmo do lançamento do curso sobre sexualidade, eu me propus a me debruçar sobre o tema desse livro, para poder entender um pouco mais sobre feminilidade, visto que os livros que eu lia sobre feminilidade, os conteúdos que eu estudava sobre feminilidade, eles citavam recorrentemente esse livro que eu estou utilizando para fazer essa live. Então, sem nenhum mistério, sem nenhum pudor, eu digo a vocês que a realização dessa live tem como fundamento a tentativa de lançar alguma luz sobre o tema que este livro de hoje é utilizado. Eu vou tentar mostrá-lo aqui, porque se eu mostrar a sua capa totalmente, ela vai acabar com toda a graça do final dessa live. Então, o livro de fato é esse, eu não sei se vocês vão conseguir ver totalmente, chama-se A Mulher Eterna, é o mesmo título, tá? Dessa senhora Gertrude von der Forch, que, ao que me consta, pela maneira como escreve e pelo tema sobre o qual ela escreve, é uma forte candidata a ser que possui uma versão em português, mas que para muitos funciona como se estivesse escrito em inglês propriamente. Eu comecei a ler esse livro em inglês, porque eu não estava conseguindo a versão escrita do livro, né? Impressa do livro, perdão, a versão impressa do livro. Então eu consegui um e-book em português e em inglês, e comecei a lê-lo, e de fato havia necessidade de uma tradução constante, porque é uma linguagem extremamente rebuscada. Mas
não vamos comentar aqui sobre o livro em si, né? Sobre a leitura do livro em si, mas sobre o seu conteúdo. Esse livro é extremamente rico e ele começa fazendo essa reflexão sobre o que é a ação da mulher e o que é a ação do homem, como a mulher se situa ao longo da história, né? Qual é a posição que ela ocupa ao longo da história, qual é o seu propósito, em que condições, né, a mulher atua ao longo do tempo, né, em que condição ela realmente assume todo o seu significado, né, em que posição a mulher na história, na sociedade e na sua realidade individual de cada mulher, em que posição essa mulher de fato se encontra, né? Se ela mesma se encontra, de fato, ela consegue se encontrar e entender o sentido da sua vida. Bom, e nesse livro ela faz uma reflexão extremamente preciosa para nós, porque ela usa o tempo todo para justificar as suas impressões sobre feminilidade uma personalidade balizadora para a compreensão da mulher em si. Eu vou tentar trazer para você todas essas, uma parte, na verdade, dessas reflexões de Gertrude von Lefort sobre essa mulher eterna e quem seria essa mulher eterna para nós. A primeira crítica que se faz quando a gente vai entender um pouco mais sobre feminilidade é a maneira como nós percebemos a força da atuação da espécie humana ao longo da história em si, né, nas diferentes épocas. E aqui já começamos a primeira crítica sobre essa inversão de valores que nós fazemos sobre aquilo que é de fato relevante, de que aquilo que é de fato que salta aos nossos olhos, né? E a autora, ela já começa dizendo que nós, recentemente, isso na época dela, ela tem ali o auge da sua produção intelectual em torno de 1930, se eu não me engano, né, num período que ainda tinha na sua memória o pós-guerra de uma maneira muito forte, mas Gertrude von Lefort fala muito sobre essa questão de como nós invertemos a maneira, como nós mudamos a maneira de olhar para aquilo que tem valor ao longo da história, né? Sobre o que nós damos valor de fato e como isso interfere na nossa capacidade de ver a ação feminina ao longo das décadas. E como a mulher aparentemente perdeu a capacidade de despertar essa admiração das pessoas, né? E por isso, aparentemente, ela perdeu o seu valor, sendo que, na verdade, o que aconteceu foi que, de fato, a gente perdeu a capacidade de compreender a beleza da ação feminina na dinâmica da humanidade. E existe ali um referencial de mulher que precisa ser retomado para que a gente possa compreender a beleza da essência feminina. Para isso, essa autora trabalha de maneira brilhante alguns dos estágios da condição feminina, né? E usa ele simbolicamente para fazer entender qual é a força do feminino e como, assim, compreendendo essa força própria, desse modo de ação feminino que é peculiar e diferente e complementar ao mesmo tempo ao modo de ação masculino, como que entendendo tudo isso a gente consegue ressignificar o valor da mulher e não deslocá-la do seu lugar original, mas simplesmente entender que a mulher deve ocupar uma posição que durante boa parte do tempo já ocupou e que deixou de ocupar por perder essa capacidade de admirar todo o seu valor sob o seu véu, que ela diz muitas vezes, que é um grande símbolo do feminino, na grande maioria das vezes. A primeira coisa que a gente precisa pontuar para tentar entender por que se distorceu tanto esse valor do feminino na nossa época é que nós
deixamos de entender como homem e mulher agem, né? Onde está a força, o modo de ação do homem e da mulher. O homem, basicamente, como diz a autora, ele usa das suas aptidões, né? O que ela diz mais ou menos de que o homem consome e esgota-se em suas obras e entrega-se cada vez que exerce os seus talentos, enquanto que a mulher os transmite. Então o homem os consome e a mulher doa, entrega os seus talentos ao que ela chama que é a geração que sobe. Assim, ela já pontua aqui uma diferença de que a doação do homem e da mulher, ela é igual na história da humanidade, mas essa doação se manifesta de maneira diferente. Enquanto o homem é esse ser da ação, né, ele trabalha no consumo dessas suas aptidões, a mulher doa as suas aptidões, ela trabalha com a entrega. Enquanto que o homem valoriza esse pessoal, a mulher ela valoriza isso que vai além da pessoa, do que vai além do tempo. E ela faz essa comparação, né, da ação do homem e da mulher, como o homem sendo a rocha na qual o tempo se firma, e a mulher como um rio que faz o tempo fluir. Na própria dinâmica biológica da coisa, a mulher, como aquela que é capaz de gerar, é aquela que transmite, né, e perpetua ao longo das gerações a prole, através da sua prole, ela perpetua, né, através das gerações as suas características, as características da humanidade, né? E por esse entendimento dessa dinâmica diferente, a mulher e o homem eles se evidenciam na história da humanidade de maneira diferente. Então, quando ela vai começar a valorizar os pontos, né, os diferentes momentos do feminino, ela começa a pontuar ali a visão da mulher do ponto de vista virginal. E aqui ela já começa a fazer uma grande crítica à maneira como nós olhamos para a virgindade, quando nós olhamos para o feminino, do ponto de vista que nós encaramos a mulher muitas vezes desse aspecto, no seu aspecto virginal, única e exclusivamente de maneira positiva, quando há ali uma condição de preparação para o casamento da mulher que está contingente, pensando em se entregar na noite de núpcias, e que fora dessa condição de preparação e de espera para o casamento, a mulher que assume a condição virginal, a mulher da condição celibatária, ou ela em geral, aquela mulher frustrada ou resignada. Em outras palavras, ela faz uma grande crítica de que a gente, quando olha para a mulher de vida celibatária, da mulher reservada desse ponto de vista, de que ela é uma tia zona solteira, né? A que ficou para titia. E aqui ela refaz a visão sobre esse olhar de admiração que nós devemos ter com esse aspecto virginal da mulher. E fala propriamente das mulheres que se candidatam a essa vida dita celibatária, a essa vida abnegada, do ponto de vista sexual, por assim dizer. Como, na verdade, algo incompreendido na nossa sociedade hoje em dia, do ponto de vista que nós temos valor por aquilo que nós temos de utilidade. E qual seria a utilidade em tempos tão egoístas, né, e tempos tão liberais, em tempos tão relativistas, de uma vida marcada por esse, entre aspas, esse sacrifício, né, por essa vida contingente, essa vida que não se derrama por ninguém, que não se relaciona sexualmente com ninguém. E ali ela refaz todo esse sentido da virgindade da mulher como algo que tem um valor simbólico muito forte, que vai além da sua própria condição, que é o valor que essa postura feminina transborda para toda a sociedade e inspira as pessoas à sua volta. Veja que nessa condição virginal,
A mulher muitas vezes se abstém dessa notoriedade, né, por uma vida pública, frutificada em filhos, e ela se reserva, né, nesse relacionamento interpessoal, e ela consegue ali potencializar todo ter esse pensamento, né, tendencioso que nós temos hoje em dia, de que as pessoas valem aquilo que elas produzem. E veja, não há como você continuar me acompanhando nessa live, nos próximos minutos, se nós não partirmos do pressuposto de que nós todos concordamos com uma verdade religiosa. E o que significa isso? Independente da fé que você tenha, diferente ou igual a minha, tá? De que existe uma consciência, né, comum a nós. Vou tentar tirar. Acho que vai melhorar agora. Minha internet realmente estava ruim, está travando pra caramba. Eu já caí algumas vezes antes de tentar entrar aqui na live. Mas, como eu estava aqui no raciocínio, quando nós partimos desse mesmo pressuposto, tá, dessa verdade religiosa, de que nós somos dotados de valor, independente daquilo que nós produzimos de fato, independente daquilo que fica evidente, que nós temos valor de fato por aquilo que nós somos e pelo reflexo que nós somos do próprio Criador, né? Dessa graça divina que se manifestou em nós de maneira exclusiva. Uma vida abnegada para para esse reconhecimento exterior através da sua produtividade na sociedade de maneira mais notória, mais pragmática, dessa sua utilidade mais objetiva, mais imediata, né? Mais palpável. Uma mulher abnegada a essa realidade, uma mulher, né, que assumiu essa realidade, essa opção por uma vida virginal, pura e simples, ela consegue exaltar nela mesma esse valor da pessoa humana em si. E mais, quando ela abdica da realidade da vida familiar, quando ela abdica da realidade de uma vida de esposo e filhos, ela se volta e exalta, né, o próprio valor da mulher como vida, como filha de Deus, e inspira toda a sociedade nesse movimento, e ao mesmo tempo ela ganha esse campo de ação que deixa de ser a família como uma única célula e passa a ser essa família espiritual que ela assume. Então ali, nessa reflexão, a autora do livro já mostra como a mulher, mesmo quando ela aparentemente para a sociedade se retrai, ela na verdade se engrandece, porque ela aumenta a dimensão da sua oferta, porque ela ali engrandece quem habita nela de fato e quem é a essência do seu ser, que não é ela própria, mas Deus, como esse Criador. E isso, veja, que não é uma verdade propriamente católica, por assim dizer, mas é um entendimento, né, teológico, é um entendimento filosófico de que nós existimos previamente em Deus e que Deus nos fez por pura bondade. Se fez precisar de nós, assim, de alguma forma. E você há de convir comigo de que se você acredita em Deus de alguma forma, que essa é a dinâmica da tua vida, né? Que existe algo previamente a nós, essa força que fez com que nós fôssemos possíveis, que nós fôssemos reais. Que se isso não existisse no coração de Deus propriamente, nós, por nossos próprios méritos, não seríamos capazes de nos formar, eu e você. A não ser que você discorde de mim e acredite que nós somos formados por mera obra do acaso, né? Como se eu e você tivéssemos de fato vindo meramente do macaco, ou fôssemos um bolo celular, como uma consequência de uma mera evolução da matéria em si, e não fôssemos algo sonhado e desenhado no coração de alguém que é muito maior que nós.
partindo desse pressuposto de que nós somos o reflexo dessa criação divina que está muito acima de nós e que nos idealizou, cada vez que se renuncia a uma vida aberta a essa notoriedade, né, das conquistas humanas, você engrandece o valor da pessoa em si. É uma vida abdicada dessa produtividade mais útil que se desaparecerá ao longo do tempo para ressaltar o valor da pessoa, que é eterna pelo seu valor. E veja que isso não é uma condição de valor exclusiva da mulher, apesar de ela, na sua oferta, ser essa lição para a humanidade. E aí é que está a beleza, e por isso que se reconhece tanto na mulher essa presença inspiradora. Porque nessa conexão do seu corpo com a alma, de maneira mais íntima, ela assumiu de maneira natural, por quem a criou e não por vontade minha ou sua, ela assumiu de maneira natural essa missão. E na dinâmica da sociedade, na dinâmica da humanidade, a mulher inspira por esse meio de ação. Não só a própria mulher, mas também ao homem, que, movido pelas suas ações, classicamente, é quem dita aparentemente o curso da história. Não por acaso, né? A mulher já trabalhou de maneira decisiva no curso da história tantas vezes, mas nunca se manifestou propriamente, na grande maioria das vezes, ela não se manifestou através do seu nome, mas foi através de uma mãe, através de uma esposa, através de uma companheira, de uma amiga. Porque cada vez que a mulher assume esse papel de ressaltar o valor da pessoa humana, ela dá, não só a ela mesma, mas a toda a sociedade, o pleno entendimento do valor do ser humano em si. Então ela carrega esse peso que é a sua força, que é a sua beleza, que é a sua exclusividade feminina, né? Esse peso de ditar no mundo essa consciência sobre o valor humano. Quando nós olhamos para o nosso tempo corrente e vemos a crueldade com que nós tratamos os mais fracos e desvalidos, a gente entende porque que essa foi uma consequência imediata desse feminismo perverso, desse feminismo distorcido. Quando se ataca a feminilidade, quando se começa uma campanha de ódio pela feminilidade, pela sua natureza, cada vez que a mulher vai perdendo essa capacidade de observar a todo momento, né, a beleza de Deus manifesta no ser humano, cada vez que se perde esse referencial, o homem rebaixa de uma maneira geral a sua experiência de vida. Se torna uma pessoa mais cruel, mais mesquinha e menos inspirada de fato. É claro que o livro trata de outros aspectos dessa observação do caráter virginal, né? E muitas vezes o associa até a dinâmica dos mártires, nesse sentido de que essa mulher abnegada inspira, né? E se doa, não só por ela, mas por todos, e inspira a sociedade de uma maneira geral, sem se anular, mas se engrandece cada vez mais. Porque se nós entendemos que essa nossa experiência humana, ela nos é concedida por esse Criador, por esse Deus que nos fez, e cada vez que nós damos espaço a Ele, nós estamos preenchendo a nossa vida de sentido. E assim, a existência, essa maneira de existir da mulher, abdicando de si mesma, né, nesses holofotes da humanidade, para viver para o valor da pessoa, consciente de que ela só tem valor quando reflete esse valor do próprio Deus, essa vida sacrificada, mas que tem todos os seus méritos, toda a sua beleza e toda a sua força, essa vida se compara muito à vida dos mártires. Num sacrifício mais cotidiano, né, e menos extremo, mas ainda assim um sacrifício diário,
de remar contra a corrente, de ir contra esse mundo de valores, daquilo que se pode comprar, daquilo que se pode fazer, daquilo que recebe aplausos, daquilo que está em evidência de fato, daquilo que não age sob o véu, mas já age de maneira escancarada, né? Essa é a dinâmica que Deus propõe para a mulher nessa dinâmica de fato da própria sociedade. E aí a autora caminha também para um entendimento sobre um outro aspecto da vida da mulher. Eu vou acabar encerrando provavelmente nesse aspecto, para que a gente não se prolongue, não percam muito conteúdo dessa live, que é extremamente denso, que precisa ser ruminado algumas vezes. Mas é bonito de ver como a autora ela progride nesse pensamento sobre o comportamento feminino e não para no aspecto virginal e não menospreza esse aspecto, mas entende que ele continua na vida da mulher, mesmo que ela caminhe para o outro lado, né, do agir feminino. Manu e Ana Clara, vocês estão perguntando aqui qual é o livro sobre o qual eu estou falando. A Mulher Eterna. O nome do livro é esse, A Mulher Eterna. Tá? E aí a Gertrude von Lefort, ela continua falando sobre esse aspecto feminino, e aqui entra a grande beleza, que se aproxima muito mais da vida cotidiana dessas mulheres que me seguem aqui. Tá? Ela progride nessa reflexão e se dedica, na sequência, ao entendimento, né, a contemplação do estado da esposa, entendendo que a mulher caminha em vários momentos da sua vida, em 3 momentos da sua vida, e que nenhum deles condiciona a existência do outro, mas que cada um desses momentos é totalmente dotado do aspecto feminino em si. Ela fala da mulher como virgem, da mulher como mãe, que é, né, uma realidade totalmente diferente, e que no meio dessas 2 realidades existe uma outra, que é a realidade da esposa. É sobre ela que nós vamos falar agora. Essa realidade da esposa, que não é uma realidade transitória, mas é uma outra condição inteiramente feminina em si mesma, é a realidade da mulher que se oferece nessa mesma dinâmica da força feminina de se entregar. A mulher se oferece e renova a sua característica de esposa para o seu esposo. E veja que ela própria, a Gertrude von Lefort, foi uma mulher que depois de um longo tempo ela se converteu ao catolicismo. E esse livro é cheio de reflexões sobre alguns dogmas, sobre um dogma da Igreja Católica, na verdade, com o qual ela se deparou e se escandalizou positivamente com esse dogma, de como esse dogma fez com que ela entendesse. Nós vamos chegar a ele no final da reflexão dessa live. E nesse processo, né, após esse processo de conversão, que foi tardio na vida dela, ela constatou várias verdades sobre a essência feminina, contemplando esse dogma da Igreja Católica. Alguns de vocês mais perspicazes talvez já tenham percebido sobre qual dogma eu estou falando. Se não, eu vou mostrar para vocês depois a capa do livro e vocês vão entender qual é o sentido de toda essa reflexão de Gertrude von Lefort e em que ela se apoia para justificar todas essas imagens femininas que para ela fizeram todo sentido depois da sua conversão, ainda mais depois da sua conversão. Mas então ela caminha, né, nessa reflexão sobre a mulher, de que ela é toda entrega. A mulher age na vida por essa entrega. Biologicamente, a natureza nos revela essa força feminina como aquela que transmite, e que, socialmente falando, essa mulher ela age assim em diferentes contextos, mesmo que ainda não biologicamente, mas também espiritualmente. E de que esse dom carismático da esposa
ou seja, da mulher na condição de companheira do homem, esse dom carismático ele se manifesta como uma verdade religiosa. Não no campo do extraordinário, pura e simplesmente, mas no campo da verdade religiosa. No sentido de que a mulher, quando bota o seu dom a serviço da sociedade, quando ela age, né, se doando, quando ela age na entrega, quando ela age se abrindo, ela lhe faz, né, ela permite que aconteça biologicamente a perpetuação da vida, ela biologicamente permite, né, a fecundidade do casal, e espiritualmente essa mulher, na sua atitude de entrega, ela inspira de modo especial as pessoas a entenderem o sentido da sua própria existência, de que nós não somos deuses de nós mesmos, e de que nós daremos sentido à nossa vida quanto mais nós nos preenchermos do autor da nossa vida. Por isso, a oferta de uma mulher é, de maneira especial, o cumprimento da sua essência. É por isso que ali ela se fortalece tanto. E a autora fala ainda de um modo muito bonito como esse estado, né, de renúncia, esse estado de sacrifício, esse estado virginal da mulher, muitas vezes é apropriado na própria realidade masculina. Na realidade, por exemplo, dos soldados que abdicam da sua missão social, da sua missão, das suas necessidades mais imediatas, que recorrem a esse estado temporariamente virginal, resguardado, para se dedicar a uma outra missão, ampliam a sua força se dedicando a um outro trabalho. E essa reflexão ela vai se ampliando por um caminho tão bonito, né? E ela continua essa reflexão sobre o estado da esposa e essa capacidade, né, dessa fecundidade para a vida espiritual, que ela fala de uma maneira muito bonita dessa analogia da criação espiritual, da analogia com a procriação carnal, tá? E ali ela fala de um modo muito bonito, um trecho do livro que eu queria trazer para vocês, nesses termos aqui mesmo, que eu vou me apropriar das palavras dela, que eu talvez não consiga explicar com tamanha beleza. A intermediária entre a virgem e a mãe, a esposa, não é apenas aquela que dará luz. Uma esposa é, primeiramente, uma pessoa. O caráter sacramental do casamento não tem como consequência única santificar a procriação. Liga duas pessoas. Não está em causa apenas a propagação do gênero humano, que também é uma atribuição sua, mas também está em causa a salvação que traz aos dois seres o seu amor recíproco, bem como a responsabilidade que cada qual assume para com o outro em seu caminho comum em direção a Deus. Aqui, a mulher assume esse aspecto que é bem característico da sua existência, que é essa cooperação, essa beleza, né, de permitir essa atuação através de si, de gerar. E isso extrapola, né, do campo biológico para o campo espiritual. Ela, como companheira do homem, ela permite ao homem essa constatação da grandiosidade de Deus. Aqui a gente vai retomar uma historinha velha, conhecida, né, que é a historinha do Gênesis, em que Adão e Eva estão lá no paraíso, né? Na verdade, Adão está lá no paraíso, e Deus decide que não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para o homem uma companheira, né? Então, veja que ali Adão passa a conhecer Eva, né?
E nessa dinâmica, o verbo conhecer, ele é carregado na maneira como essa história de Adão e Eva, ela é contada na narrativa de Gênesis, em que o homem passa a conhecer a mulher. Ali há um significado profundo de completude entre essas duas chamadas polaridades sexuais. Primeiro, ali, nessa dinâmica da história, independente de se ela está sendo fidedigna historicamente falando ou não, há um simbolismo muito grande nessa narrativa do Gênesis, de que Deus dispôs a humanidade em duas condições fundamentais, naturalmente falando: o homem e a mulher. Sexualmente falando, né, esses dois polos sexuais, eles se complementam de uma maneira única e exclusiva nessa capacidade de procriar, não só biologicamente falando, mas também biologicamente falando, mas espiritualmente falando. Esse movimento é natural do homem para o conhecimento da mulher. Como isso funciona? Essa é a dinâmica própria da vida conjugal. Quando nós entendemos nessa linha temporal que a mulher foi criada depois do homem e que o homem pôde conhecer a mulher, nós entendemos ali que o homem, na verdade, está conhecendo a si mesmo completamente, porque ele olha para a mulher e vê quem a criou, e vê Deus. Veja como isso tem um significado forte para essas mulheres que nos acompanham aqui hoje, e para os homens que eventualmente estão aqui, e para os quais essa live eventualmente será mostrada pelas suas esposas ou pretendentes que aqui estão. Esse termo conhecer, né, que também é utilizado por Maria quando ela questiona o anjo sobre como se dará esse processo dela conceber um filho se ela não conhece homem algum. Esse termo conhecer, historicamente, né, na narrativa do Gênesis, desse homem que conhece primeiro a si mesmo e depois conhece a mulher, ele está ali se completando no final das contas. E a mulher nessa situação, quando ela se dá nessa dinâmica de cooperação, quando ela cada vez mais dispõe de si para revelar essa beleza do Criador que existe nela, quando ela cada vez menos traz os méritos da sua vida para si, mas eleva os méritos da sua existência para Deus, quanto mais ela assume esse lugar, mais ela permite ao homem se conhecer também. É por isso que a mulher tem esse papel estratégico fundamental na sociedade de ditar não só a sua vida espiritual, mas também a do homem. E é por isso que as feministas revoltadas do nosso tempo não conseguem entender a força que a mulher sempre exerceu na história da humanidade, mesmo sem ter sido citada tantas vezes, mesmo sem ter seu nome citado tantas vezes, mas a sua presença é tão forte quanto a do homem, se não mais forte e mais profunda, porque quando a mulher tira o seu véu, o que está por trás desse véu não é propriamente a sua imagem, mas é o reflexo do próprio Deus, porque ela foi criada nesse intuito. Ela foi criada nesse intuito. Quando se diz que a gravidade do pecado original é atribuído a Eva, não é pela sua fraqueza, mas é porque ela negou a sua essência feminina, quando deixou de resplandecer a Deus e quis ser como Deus. Veja a beleza e a profundidade disso, que as feministas não conseguem entender e que acham que nós estamos inferiorizando a condição feminina por ter sido Eva a precursora desse mal, do pecado original, ao dar ouvidos à serpente. Lembrem-se das palavras da serpente: você será como Deus, vocês não morrerão. Essa mulher que foi criada à imagem e semelhança de Deus e que assume nesse plano, no nosso plano, na dinâmica da salvação de homem e mulher, que buscam esse caminho de maneira complementar e que espiritualmente se tornam fecundos, se tornam não só uma só carne, e fecundam
de maneira carnal, mas também espiritual, se engrandecem, se somam, se complementam nessa caminhada pela salvação. Cada vez que a mulher se põe no lugar de Deus, cada vez que a mulher cresce na sua carcaça e não naquilo que está dentro dela, essa mulher se envaidece no fundo e se diminui. A Isabelle está falando aqui que O Privilégio de Ser Mulher é um excelente livro. Sim, e esse livro, O Privilégio de Ser Mulher, se eu não me engano, é um dos que cita o livro de Gertrude von Lefort, que tem um substrato de significados imenso, que a gente poderia ficar aqui dias conversando. E veja como essa atitude puramente antifeminina de Eva, que dá o peso, né, da gravidade da sua desobediência, no sentido de que ela pecou religiosamente falando, no sentido de que, da maneira como Deus a fez, ela se revoltou. É nesse sentido que a autora desse livro entende que há como remédio para a postura de Eva, que se repete para a mulher contemporânea. A mulher contemporânea de Gertrude von Lefort é a mulher de 1930, mas a mulher de 2020 consegue pegar esse livro e se encontrar nas mesmas palavras, na mesma postura revoltada das mulheres do nosso tempo. Por que esse livro, de décadas atrás, com costumes tão diferentes, ele ainda é tão atual, com as suas peculiaridades próprias do tempo, né? Nós não estamos num período propriamente pós-guerra, tão recente, mas as inquietudes femininas continuam as mesmas, e pior, elas estão cada vez mais desvairadas, da mulher que não consegue mais compreender o seu valor e que não consegue encontrar outro lugar de valor que não o lugar das ações externas masculinas, que muitas vezes se perde nas suas próprias conquistas. Porque qual é o peso daquele que está sempre em evidência no curso da história? Achar que ele é o autor da história, achar que ele é o dono de si, achar que ele é o seu senhor. E por isso que o remédio, o antídoto para o veneno da serpente que conquistou Eva, a antítese de Eva, a antítese do ser segundo Eva, está em uma outra grande mulher, que é a capa desse livro, na edição em português. E que você já consegue imaginar para onde eu estou conduzindo no final dessa live. A antítese do ser como Deus é o Fiat. A antítese de Eva é a Virgem Maria. E aqui eu te convido, católico ou não, católico ou protestante, a se debruçar sobre o exemplo desta mulher, que é virgem, é esposa e é mãe, e que reúne perfeitamente essas três condições femininas, sem diminuir nenhuma delas. E com essa perfeição, ela é luz para todas as mulheres. A chave para as mulheres se entenderem, se encontrarem e descobrirem a beleza da condição feminina, a chave para isso é olhar para a Virgem Maria com um olhar de admiração. Como alguém será virgem e mãe? É virgem na medida que se sacrifica, que renuncia, que não vê nas suas próprias aptidões os méritos das suas conquistas. A minha alma exulta em Deus, meu Salvador. E por isso as gerações hão de chamá-la de bendita. Não porque ela é Deus, mas porque ela, consciente de toda a sua inferioridade, enquanto ser humano, não enquanto mulher, consciente de toda a sua inferioridade, permitiu que Deus agisse de maneira sobrenatural na sua história e, consequentemente, na história de toda a humanidade. Veja, essa é a dinâmica da relação entre homem e mulher o tempo todo. O homem que olha para a mulher entende quem ele é. O homem que olha para sua mulher com um olhar apaixonado, um coração verdadeiramente apaixonado, ele não só decifra
Ele não só percebe ali a sua amada, como ele percebe a si mesmo. Ele percebe, agora eu sei quem eu sou. Porque não só encontra numa mulher abnegada, numa mulher verdadeiramente humilde, o próprio Deus ali manifesto, como encontra ali uma razão prática para amar e se derramar. Por isso, onde a mulher falta, na sua condição feminina, não em trejeitos, não em atitudes estereotipadas e não propriamente na roupa, também isso te ajudará a encontrar o seu lugar. Também isso são linguagens. São formas de comunicar essa sua condição feminina. Mas se não encontra ali, naquela mulher, alguém que vive a entrega, que vive a oferta, porque a mulher que se dá a conhecer ao homem. E nesse processo o homem se completa, porque ele percebe mais do que só aquela mulher, mas ele mesmo, porque ele percebe Deus. Ele percebe esse Deus que se manifesta nesses dois polos que se unem. Gertrude von Lefort fala nesse livro de uma maneira muito peculiar, que um rito de consagração de uma religiosa é bem parecido com o rito de consagração de um casal no matrimônio. De que essas mulheres, quando se afastam do mundo e se aproximam de Deus, elas não estão rompendo uma cadeia produtiva. Elas não estão rompendo com a sociedade. Elas estão rompendo com as gerações pontualmente para mas para novamente fortalecer o valor da pessoa humana. E essa atitude humilde, de entrega, de devoção, muitas vezes ela se vê numa posição humilhada, desvalida na sociedade. Porque o que não produz, o que não faz alarde, dificilmente é lembrado e é reconhecido. Uma das grandes incapacidades das mulheres do nosso tempo é olhar para trás na história, olhar para as obras de arte, para a nossa cultura, olhar para a nossa história em si, para a nossa produção intelectual, cultural, e não reconhecer a presença feminina, como se esse tivesse sido de fato um meio monopolizado por homens. Eu não estou negando que boa parte da sociedade, boa parte do tempo, a nossa sociedade, diferentes civilizações tenham sido de fato machistas. Mas eu não estou olhando para o grupo, eu estou olhando para o indivíduo. E hoje as mulheres inquietas estão cada vez mais incapazes de olhar para toda essa dinâmica de relação entre homem e mulher ao longo da história e perceber que nas mais belas obras, na literatura, nas pinturas, nas esculturas, o autor é homem, mas a obra é o próprio feminino se manifestando. E quem é que assina essa obra de fato? É só o autor? Mas a obra em si já é uma própria assinatura da humanidade. A sociedade que vive a exaltação do eu não consegue entender que a obra é tão valorosa quanto o autor, ou mais, na verdade. Que toda vez que o autor valoriza a sua criação, ele perde o reconhecimento e o valor daquela obra que ele produz. E que as grandes obras de literatura, as grandes obras de arte de uma maneira geral, elas atravessam o tempo porque elas não exaltam o valor de quem o criou, mas o conteúdo da obra. E esse conteúdo, na grande maioria das vezes, é uma inspiração feminina. E ela está ali. Ela está ali. Quantas linhagens, quantas dinastias se perpetuaram na história e foram fortes, e conquistaram territórios, e foram perpetuadas pela ação feminina. A linhagem feminina sustentou essas dinastias. É a presença silenciosa da mulher que mudou o curso da história várias vezes sem que ela fosse percebida. E veja,
Quando ela não é percebida, é porque ela está simplesmente no seu modo de ação feminino. Ela não está esquecida, mas ela está oculta sob o véu da humildade, da bondade, da caridade, de tudo aquilo que é desvalido para a sociedade, mas que é grande aos olhos de Deus. Não por acaso Deus escolheu este ser e não o homem para dar significado às coisas, para inspirar, para ponderar o homem nas suas ações. Quantas vezes a mulher age nesse sentido de intervenção nas ações humanas, nas ações masculinas propriamente, por sentir que ali ele se perdeu. Aquele homem muitas vezes enlouquecido na dinâmica da vida conjugal, ela para e senta: olha, calma, é assim, assado, você está louco, você está muito ansioso, está muito preocupado, vai dar certo. E veja, eu não estou falando aqui de um local físico de ação, porque o que eu estou falando aqui nada tem a ver com uma postura passiva da mulher na dinâmica de trabalho, na dinâmica familiar. E nada tem a ver com isso, como se a mulher não tivesse a capacidade de tomar a frente das coisas e fazer. Eu estou falando de um lugar espiritual, de uma maneira de mover as coisas, de uma mulher que pode ser presidente da República, mas que pode, naquele ambiente, ser essa inspiração e resplandecer em si, não os seus méritos, porque a mulher que fica com essa postura endeusada, percebam quantas vezes ela não assume uma postura estereotipada, muitas vezes fora de si, sem nenhum chavão machista aqui. É aquela mulher que fala, é aquela mulher que está sempre se elogiando e se exaltando. Aquela mulher que perdeu essa dimensão do seu valor em si e que quer ocupar esse local de evidência, de mudar o curso das coisas, de tomar as rédeas das coisas. Não que esse lugar caiba ao homem enquanto condição masculina, né? Enquanto sexo, mas enquanto lugar espiritual. Quando a mulher reconhece o poder da sua ação, não como uma manipuladora de bastidores, não é isso, mas simplesmente na sua ação sob o véu, nessa condição ela transforma o curso da história. Quando a mulher assume a postura masculina, esquece que o seu valor está em se doar, esquece que o seu valor está em se abrir, ela perde o valor da própria dignidade humana. E toda a humanidade se perde. Não é por acaso que nós estamos assistindo a essas loucuras e essas atrocidades recentes. Quem é a maior vítima dessa cultura da morte? É a mulher. Porque ela saiu do seu lugar de ação. Passou a se odiar na sua essência, na sua capacidade procriadora, biológica e espiritual. Porque gera e salva na dinâmica. Porque quer ser como Deus e exaltar a si mesmo. Não por acaso que o título, a capa desse livro é essa moça. Não por acaso que Maria reúne todas as virtudes femininas e todas as virtudes humanas e é considerada, como virgem, é virgem de fato, no sentido mais pleno dessa renúncia, desse sacrifício, desse se derramar por uma causa que não é só sua, mas é de todos, de fazer desse Fiat o rio que faz o tempo fluir, que não é só um momento, que não é só o indivíduo, é a pessoa em todo o seu valor. Essa mulher que é esposa, que é devota, que é entregue, que é aberta à ação e que faz em si, faz do seu ventre esse lugar de criação, esse lugar de salvação. Essa dinâmica da relação homem e mulher que Maria personifica na sua relação com Cristo de maneira perfeita
Essa dinâmica de relação entre homem e mulher, ela pode acontecer em várias circunstâncias. Em todas elas, em uma amizade, uma relação de trabalho, homem e mulher podem se complementar dessa forma. Em todas essas situações, a mulher pode ditar esse comportamento mais humano à luz do divino. De entender que nós não somos só isso, só essa carcaça que nos prende, mas que nós temos uma essência que nos eleva. E que existe um valor do ser humano que nos conduz para o alto, não para baixo. Quando a mulher atrai o centro das atenções para si, ela perde essa oportunidade única de refletir a beleza do Criador. E o homem, consumido pelas suas preocupações práticas e mais superficiais muitas vezes, perde essa capacidade de ter aqui no olhar para apontar o alto. E é por isso é tão grave a posição da mulher desvirtuada do seu lugar mais do que do homem. Porque quando o homem se desvia, a mulher muitas vezes o traz para o lugar. Quantas santas místicas não orientaram o pensamento da igreja de maneira profunda? É por isso que a Igreja Católica ama e admira e protege tanto a imagem da Virgem Maria, que na sua função maternal abraça a cada um de nós, que transborda, transcende essa função maternal e abraça todos os filhos de Deus, que transcende de fato esse valor da vida humana para além daquilo que produz, que é a mãe dos desvalidos, que é a mãe dos insignificantes para o nosso tempo. Que vai ressignificando o papel da mulher na sociedade. Essa mulher tão antiga e tão nova, tão atual, que nos ensina por esse exemplo abnegado, pelo seu Fiat, por essa mulher que antes foi a Antila Domini, a serva do Senhor, para hoje ser a rainha e mãe de Deus. Por isso essa mulher é reconhecida como rainha, porque ela assumiu nessa perfeição o seu papel feminino. Ela foi fiel à sua missão o tempo todo e teve todos os méritos disso. E como numa dinâmica de substituição, teologicamente falando, ela que se privou de todos os méritos, ela que se privou de todos os prêmios para dar o seu Fiat, não só a ela, mas a toda a humanidade, e como uma resposta ao próprio Deus que a criou. E ali ela deu pleno significado à sua vida, por entender que o seu sim nada mais era do que a única resposta a esse plano irresistível de Deus, de salvá-la e salvar a todos. Pelos méritos de tudo isso, Maria recebe na sua própria vida os méritos da sua entrega e a sua glória eterna. Como Maria, assim todas as mulheres são chamadas a carregar essa mensagem de que os méritos das nossas conquistas não são nossos, de que os méritos dos nossos feitos, as nossas qualidades, elas não são nossas, e que nós somos esse puro reflexo do Criador. Ela, no seu exemplo, ela anima não só todas as mulheres, mas a humanidade a acreditar que essa é uma realidade possível, de que a salvação é uma realidade possível a todos nós. E mais do que um objeto de culto religioso, que seria o foco de crítica de muitos protestantes, Maria é esse próprio dom de Deus manifesto na humanidade. Ela é própria parte dessa religião. Ela entra na dinâmica da humanidade e atua
em cooperação com Deus. Ela é esse terreno fértil onde Deus se manifesta. E por isso, por atravessar todas as gerações e todas as épocas, por tudo aquilo que ela representa e não só por aquilo que ela foi ou produziu, por isso, essa mulher assume esse lugar notório na história da humanidade e na tua história. E cada vez que nós veneramos Maria, nós não estamos fazendo dela propriamente a própria pessoa, né, a ser exaltada, mas ela é o próprio reflexo do Criador, que é quem nós queremos atingir. Então, nessa dinâmica dessa live, que eu queria que tivesse durado só 30 minutos, mas é impossível, porque eu confesso a vocês que o livro tem nessa tradução, né, nessa edição, ele tem 120 e poucas páginas, e eu só cheguei a conversar com vocês até a página 60. Nós paramos na metade, um pouquinho antes, que o livro não começa na página 1. Mas nessa uma hora, né, nesses 60 minutinhos, a gente já vê essa amplitude da dimensão, né, da ação feminina na humanidade. E mais do que isso, porque se nós olharmos para os méritos de Maria, ou da ação da mulher, como um mérito suprapessoal, né, fora do seu tempo, nós estamos entrando de certa forma nesse caminho do mérito pela sua produção. Mas nós estamos aqui nos debruçando sobre esse valor feminino que vai para a pessoa, que ajuda cada um de nós na sua postura de oferta, ajuda cada um de nós a encontrar esse sentido da nossa própria existência e a entender aquilo que se esconde sob o véu da mulher, a perceber o valor daquilo que está escondido, desse pilar invisível da história que sustenta a humanidade de maneira tão consistente. A caridade, a generosidade, a justiça, esses dons de Deus que se manifestam de maneira tão especial naqueles que são mais humildes, nos mais desvalidos, nos mais abnegados. É ali que Deus habita mais. Então, nós vamos voltar a falar sobre esse livro. Talvez de maneira especial no final do ano a gente volte a falar mais sobre ele, até porque eu preciso ruminá-lo mais. Eu tinha o objetivo de lê-lo em um mês. Eu estou há 5 meses dentro. E nós vamos falar mais sobre ele. Mas fica aqui esse aperitivo sobre o que representa o papel do feminino de fato, para além dessa questão prática de como a mulher se comporta, de como a mulher deve falar, de como a mulher deve se vestir, mas qual é o seu significado de ação na história da humanidade, na dinâmica da salvação, e de como a mulher pode ser de fato infiel a ela mesma, por se deixar levar mais do que pelo comportamento em si, mas por um pensamento, por uma vivência autodestrutiva, por renunciar e viver como Eva e não como Maria. Essa aproximação com Eva que faz a mulher mais uma vez se destruir e sucumbir a esse pecado original de ser como Deus. E é contra esse pecado que nós devemos lutar hoje em dia, para colocar a mulher de volta no seu lugar e fazer com que ela se sinta finalmente, estou mostrando aqui o livro de novo que a Kátia pediu, A Mulher Eterna. Aqui está. E fazer com que a mulher finalmente possa se sentir novamente feliz, realizada, por se reencontrar consigo mesma. Mais uma vez, muito obrigado a todas vocês
que me acompanha, a todos vocês. Eu vi alguns homens se manifestando aqui. Confesso a vocês que é especialmente difícil para mim, conceber os valores desse livro, porque eu estou cotidianamente acostumado, historicamente acostumado a leituras técnicas relacionadas à minha profissão. E quando eu me deparo com essas leituras mais elevadas, por assim dizer, é difícil para mim absorver muitas coisas. Eu espero ter humildemente tentado traduzir um pouco desse livro para vocês. E que vocês tenham sido mordidos por essa mesma pulga que eu fui mordido ao ler esse livro e a descobrir esse infinito que existe por trás do véu feminino. E o quanto ele pode significar para a nossa sociedade, quanto nós precisamos resgatar o valor feminino para trazer de volta aquela sociedade mais amada, mais amável que nós queremos. Fiquem com Deus e até a próxima. O professor Felipe Ferreira chegou aqui agora, estava numa live também excepcional dele, tenho certeza, com a Érica, e vou precisar da tradução do Dr. Felipe para esse livro. Eu já propus aqui com o Dr. Felipe, com o professor Felipe, um charuto aqui em casa, para que a gente possa se debruçar sobre esses temas que ele compreende até muito melhor do que eu e que ele muitas vezes vai conseguir me traduzir, né? Mas muito obrigado pela atenção. Não sei porque minha live está durando mais de 60 minutos, acho que ele reconheceu que esse tema é pesadíssimo e que ele cabe em mais de 60 minutos de live. Não sei porque ele está me deixando falar aqui, mas eu quero agradecer humildemente por vocês terem deixado eu entrar na casa de vocês para falar sobre esse tema tão forte e que está muitas vezes muito acima da nossa compreensão. Então fiquem com Deus e até a próxima. Vou deixar a live salva aqui para vocês, claro, né? Para que vocês possam também rever algumas vezes, como eu estou revisitando esse livro trocentas vezes até entender uma página por vez. Fiquem com Deus e até mais.